O prólogo do filme revela que uma superpotência hostil lançou um ataque mortal contra a Oceania. Ela liberou um poderoso pulso eletromagnético, eliminando a eletricidade em todas as partes do continente. Um agente patogênico transportado pelo ar também foi liberado, matando a maioria dos humanos que viviam lá. Felizmente, uma invasão de fato foi impedida por outra superpotência, mas os danos no continente já haviam sido causados. 2 anos se passaram desde o incidente e agora a Nova Zelândia se tornou um lugar perigoso para se viver devido à escassez de suprimentos. Um homem solitário chamado Kellan é visto andando de bicicleta pelas ruas desoladas, sem um único veículo motorizado à vista. Está claro que o governo do país entrou em colapso e os habitantes restantes precisam se virar sozinhos. Pouco tempo depois, Kellan se depara com um grupo de homens de aparência perigosa com armas nas mãos. Eles acabaram de matar um intruso que talvez estivesse tentando roubar algo. Kellan é autorizado a passar porque mora nas proximidades e não é perigoso. No entanto, os homens o avisam que o vale não é mais seguro porque os bandidos chegaram. Na cena seguinte, Kellan chega em casa com alguns suprimentos, onde é recebido por sua bela esposa, Melinda. Ela fica muito feliz em vê-lo, pois sair de casa se tornou extremamente perigoso nos últimos tempos. Mais tarde, enquanto está trabalhando no campo, ele vê um estranho gordo se aproximando da casa. Kellan saca rapidamente sua arma e dispara um tiro de advertência para o ar, e o estranho acaba indo embora. Melinda pergunta ao marido por que ele não atirou no homem, mas Kellan, sendo uma pessoa não violenta, se recusa a matar alguém. Na manhã seguinte, mais 2 intrusos chegam à propriedade, mas Kellan não reage, ele simplesmente aponta sua arma para eles e os manda embora. Por outro lado, enquanto Melinda está trabalhando no campo, ela acidentalmente arranha a perna com uma chapa de metal enferrujada. Em pânico, ela corre para dentro de casa. Infelizmente, no meio da noite, Melinda parece estar sentindo muita dor por causa do ferimento. A ferida ficou tão infectada e inchada que é necessário atendimento médico imediato. Melinda logo desmaia devido ao choque anafilático, mas Kellan consegue reanimá-la aplicando uma injeção de adrenalina. Na manhã seguinte, enquanto Melinda descansa, Kellan folheia um livro para encontrar possíveis curas para ela, mas descobre que a situação é muito crítica. Ele revela à sua esposa que o patógeno liberado 2 anos antes, o TK549, afeta alguns mais do que outros. O ferimento na perna de Melinda abriu a porta para que o patógeno entrasse em seu corpo e a danificasse. No momento, ela pode tomar antibióticos e sobreviver, mas, para ter uma chance realista de sobrevivência, são necessárias injeções de trimoxazol e Kellan garante a Melinda que encontrará essas injeções. Mais tarde, somos apresentados a um homem idoso chamado Summers, que mora no mesmo vale. Embora viva sozinho, ele está muito bem preparado para combater forasteiros com seu arsenal de armas e suprimentos. Então, sem qualquer hesitação, Kellan toma a difícil decisão de sair de casa para encontrar as doses de trimoxazol. Ele lhe entrega uma arma para proteção, despede-se e parte em sua bicicleta. Ao longo do caminho, ele precisa mostrar aos outros que não é uma ameaça para que não o ataquem. Depois de algum tempo na estrada, ele chega a um local onde há algumas casas. Kellan pensa em se aproximar, mas muda rapidamente de ideia quando vê que todos estão em alerta máximo, protegendo suas casas contra intrusos hostis. Andando mais um pouco, ele chega a uma pequena cabana que costumava visitar regularmente quando criança. Quando chega à porta, ele tenta bater, mas não obtém resposta. Então ele entra e Kellan percebe uma grande coleção de rifles, mas na porta ele é confrontado pelo proprietário. Acontece que a cabana não é outra senão a de Summer. Ao ver uma arma apontada para ele, Kellan explica que está desarmado e que veio buscar remédios para sua esposa doente. Summers então pergunta a Kellan como ele conseguiu percorrer o único caminho onde não há minas escondidas, então ele diz que costumava vir a esse lugar com frequência durante sua infância. Em outro lugar, Melinda está sozinha em casa quando ouve alguém entrar em sua propriedade. É o mesmo homem gordo que havia vindo aqui antes. Melinda dá uma surra no homem e tem a oportunidade de atirar nele, mas abaixa a arma. Ela então carrega o homem inconsciente e o deixa em um campo próximo. Enquanto os 2 homens estão conversando, intrusos chegam de repente à cabana. Eles jogam bombas de gasolina na cabana, com o objetivo de incendiá-la. O velho imediatamente pega uma arma e dá uma para Kellan também. Summers então se envolve em um tiroteio com os estranhos e pede a Kellan que pegue a bomba do extintor de incêndio. Apesar da situação perigosa, Kellan heroicamente ativa a bomba, o que o ajuda a apagar o fogo. Vendo que seu plano falhou, os intrusos se retiram para a floresta. Kellan decide ir embora, não querendo arriscar sua vida por mais tempo, mas o velho o impede. Ele lhe revela que tem as injeções de trimoxazol em seu cofre e que pode entregá-las a ele. Mas, para isso, Kellan precisa ajudá-lo a proteger a cabana por uma semana. Ele pergunta a Summers de quem eles estão defendendo a cabana. O velho responde que ele irritou algumas pessoas em Blackton, que logo virão atrás de vingança. Em seguida, ele leva o garoto para fora e o informa sobre as várias armadilhas que montou aqui. A partir desse momento, Kellan começa a trabalhar imediatamente. Ele coloca mais armadilhas ao redor do perímetro e conserta o painel solar que havia sido danificado. Ele chega até a instalar uma câmera CCTV para ficar de olho nos intrusos.
Na cena seguinte, somos apresentados a uma líder cruel e psicótica chamada Shell. É revelado que ela planeja atacar a casa de Summer para conseguir algo dele. Um de seus capangas revela que o idoso está completamente arrasado, enquanto o outro diz que agora ele tem um amigo. No entanto, Shell não se intimida nem um pouco e está confiante de que pode derrotá-los. É o segundo dia da estadia de Kellan na cabana. Enquanto ele e Summers estão caçando comida, são subitamente atacados por dois intrusos. O velho usa seus instintos de sobrevivência para lutar imediatamente com um dos homens e bate repetidamente em sua cabeça com uma pedra. Ao ver o intruso quase matar Kellan, Summers o golpeia até a morte. Aqui, Summers afirma que, neste mundo, se a pessoa não se tornar mais forte, é como se estivesse morta. De volta à cabana, Summers descreve os perigos que eles enfrentarão nesta semana. Ele prevê um ataque do líder da gangue, Shell, que está doente e está procurando o mesmo remédio. Ao ouvir tudo isso, Kellan fica furioso porque não fazia ideia de que eles corriam tanto perigo. Nas primeiras horas da manhã do dia 3, ele finalmente acorda de seu sono. Summers o adverte para que não faça nenhuma besteira novamente, caso contrário, ele se arrependerá. Agora que Kellan sabe que muitos inimigos estão vindo atrás deles, ele começa a reforçar a cabana. Ele prepara mais armadilhas, sela portas e janelas e cria buracos estratégicos de onde eles podem disparar suas armas. Por outro lado, Melinda ouve alguém entrando na casa novamente. Ela acaba por localizar o intruso e, para seu choque, é uma garotinha assustada chamada Tia que veio procurá-la. Depois de lhe dar uma maçã, ela pergunta o que aconteceu. Tia explica que seus pais foram atacados e que, à beira da morte, sua mãe lhe disse para encontrar Melinda. Ao ouvir isso, Melinda se dá conta de que Tia é filha de uma velha amiga sua, que morava a algumas quadras dali. Naquela noite, Melinda se dá conta de que só lhe restam alguns comprimidos de antibiótico. Dia 4, os homens são recebidos por um enxame de drones sobrevoando a cabana. Summers percebe que são os caçadores furtivos, que estão usando os drones para lançar granadas no campo a fim de contornar as minas. Percebendo a gravidade da situação, Kellan rapidamente pega um rifle e começa a atirar nos drones. Graças à sua habilidade impecável, ele acerta todos eles com precisão. Isso força os caçadores furtivos a fugir às pressas. Na casa de Melinda, ela e Tia estão brincando no jardim quando um intruso chega de repente. Ele ameaça causar danos, mas Melinda consegue assustá-lo com um tiro de advertência. Embora o perigo tenha sido afastado por enquanto, ela sabe que não lhe resta muito tempo. Na cabana, quando perguntado sobre seus pais, Kellan revela que não vê seu pai há muito tempo. Seu pai o culpa pela morte de sua mãe e o considera inútil. Quanto a Summers, é revelado que ele perdeu a esposa e o filho há muito tempo. O filme passa então para o escritório de Shell, onde o ex-vice-prefeito é trazido em um estado de desconforto. É revelado que o homem era sua babá, cuidava dela e gostava dela. No entanto, ele nunca interveio quando Shell foi agredida por seu próprio pai. As agressões regulares durante sua infância a transformaram na pessoa que ela se tornou agora. No dia 5, enquanto Kellan está trabalhando no campo, ele percebe uma movimentação atrás da casa. Ele imediatamente pega sua arma e dispara tiros de advertência, mas Summers o detém antes que a situação possa se agravar. Então, um garoto de aparência assustada chamado Robbie aparece e o idoso revela que ele o salvou da gangue de Lockton e que tem cuidado dele desde então. Robbie se escondeu no armário de reserva assim que Kellan chegou. O garoto tem sido espancado regularmente por membros de gangues e, por isso, tem dificuldade em confiar nas pessoas. Na manhã seguinte, dia 6, os homens descobrem que dois intrusos estão roubando seus vegetais, então eles pegam em armas para enfrentá-los. Mais uma vez, Summers mata seu alvo, mas Kellan hesita por causa de sua filosofia de não violência. Felizmente, o velho também mata o segundo intruso. Naquela noite, vemos Melinda em um estado muito frágil, pois os antibióticos já acabaram. De repente, Tia diz que está ouvindo barulhos do lado de fora, mas Melinda desmaia no chão. Nesse momento, o intruso gordo de antes entra na casa, então Tia foge. A garota em pânico se esconde em um quarto, mas o homem acaba encontrando-a. Felizmente, antes que ele possa machucá-la, Melinda aparece por trás e o nocauteia. Ela se livra dele novamente no campo, mas não o mata. Ao vê-la tão fraca, o homem avisa que voltará para buscá-la. O 7º dia é o último em que Kellan deve permanecer na cabana. Enquanto ele e Summers estão conversando, a gangue de Lockton aparece de repente. Seu líder, Green, exige que Robbie seja devolvido, caso contrário, eles lançarão um ataque. Summers obviamente se recusa, então ele manda o garoto para o armário e se prepara para uma luta. Os membros da gangue de Lockton usam um grande tanque como escudo para atirar na cabine e nas escadas para passar pelos trilhos. Segue-se uma batalha feroz entre os dois lados e os Summers estão em grande desvantagem numérica, mas não têm intenção de se render tão facilmente. Logo escurece, quando Melinda e Tia estão prestes a dormir, o incômodo homem gordo aparece novamente. Mas, dessa vez, Melinda não tem piedade e bate nele várias vezes até que ele morra. Na cabana, a guerra ainda está acontecendo, nossos heróis conseguiram matar alguns vilões, mas não é o suficiente.
Em um determinado momento, Summers leva um tiro no braço, mas continua lutando. Enquanto tudo isso está acontecendo, o líder da gangue, Green, entra sorrateiramente no armário de reserva pela entrada externa. Ele fita a boca de Robbie, aterrorizado, e depois entra no armário, pegando os dois de surpresa. Primeiro ele nocauteia Summers e depois segura Kellan com uma arma apontada para ele. Enquanto os dois conversam, é revelado, de forma chocante, que Green é o pai de Kellan. Ele repreende o filho por ser fraco e afirma que ele nunca poderá se tornar um homem. Fica claro que os dois se odeiam completamente. Green então começa a acabar com ele, mas nesse momento Kellan ativa um interruptor que lança uma rede sobre seu pai. O perigo é finalmente evitado quando os membros restantes da gangue tentam invadir a cabana, mas Summers os neutraliza despejando ácido no teto. Isso os deixa gritando por socorro. Mais tarde, Kellan conversa com seu pai. É uma conversa acalorada em que ambos se culpam pela morte da mãe. Aqui, Green lança um ataque repentino contra ele. Summers chega para ajudá-lo, mas é tarde demais porque Green já conseguiu escapar pelo guarda-roupa. Summers, furioso, sai e atira em todos os membros da gangue que estavam lutando. Ele chama isso de assassinato por misericórdia e não de vingança. Na manhã seguinte, é o 8º dia e a tarefa de Kellan está oficialmente concluída, então Summers lhe entrega a medicação e permite que ele vá embora. Ele também pede a Kellan que leve Robbie com ele, pois o garoto pode ter um futuro melhor lá. Algumas horas depois, Kellan finalmente chega em casa, onde tia lhe dá uma recepção especial. A mulher dispara um tiro de advertência contra ele, pensando que ele é um intruso. Kellan se dirige imediatamente ao quarto de sua esposa, onde a encontra inconsciente na cama. Sem perder tempo, ele aplica uma injeção e parece que Melinda já está morta. Mas, para a alegria de todos, ela de repente volta à vida. Mais tarde, o casal apresenta os novos garotos um ao outro e Kellan diz abruptamente que precisa voltar para o velho que lhe deu essas drogas. Ele não pode deixá-lo sozinho porque a ameaça está muito próxima. Na cena seguinte, vemos uma horda de membros da gangue de Shell indo em direção à cabana de Summers. Dentro da cabana, Summers está incrivelmente fraco devido ao ferimento de bala em seu braço. Ele quase desmaia no chão, mas Kallen chega na mesma hora e o ajuda. Ele então dá ao velho uma injeção que restaura sua energia. Depois disso, os dois se preparam para a batalha mortal que os aguarda. O primeiro grupo de inimigos chega com um paraquedas, contornando as armadilhas, e aterrissa diretamente no teto da cabana. Mas Summers imediatamente se encarrega deles, eletrocutando o teto. A líder da gangue, Shell, fala em um microfone. Ela avisa o velho para lhe dar as drogas de que precisa, caso contrário, ela os atacará. Nesse momento, Summers revela uma verdade chocante a Kellan. Shell é, na verdade, sua filha e os dois têm se desentendido por causa de algo que ele fez no passado. Naquela época, Summers era um bêbado e abusava de sua esposa e filha. Anos depois, ele percebeu seu erro e tentou se reconciliar com Shell, mas ela sempre se recusou a vê-lo. Momentos depois, os atiradores intensificaram o ataque, disparando intensamente. Vários membros também se atiraram contra a cabana, mas os meninos que estavam lá dentro conseguiram abatê-los. Um deles consegue chegar ao galpão, mas não consegue derrubar a dupla resistente. Kellan o atinge com uma tora de madeira e o golpeia repetidamente na cabeça até que ele morra. Do outro lado, vemos que uma Melinda preocupada está a caminho da cabana para ajudar o marido. Por causa do ferimento, ela mal consegue andar. De volta à cabana, Shell se aproxima de seu pai para pedir um remédio. Green também aparece para acertar as contas com o filho, enquanto Shell revela que os garotos que se eletrocutaram no telhado antes estavam, na verdade, usando botas de borracha. Elas imediatamente ganham vida e atacam nossos heróis. Segue-se uma luta intensa, mas Kallen consegue acabar com eles ativando uma armadilha que os perfura de vários ângulos. Apesar disso, Shell consegue manter os dois sob a mira de uma arma. Ela exige as drogas, mas Summers revela que já as entregou a outra pessoa. Enfurecida, ela ordena que seu assistente mate seu pai. Mas, nesse momento crucial, Melinda sai do guarda-roupa subterrâneo e atira na assistente. Em seguida, Summers decide matar Green com um tiro na cabeça, enquanto Kellan dá um choque em Shell com um taser. A loucura finalmente acaba e o grupo se reúne emocionalmente, com a presença de Robbie. Summers se despede emocionalmente da família, pois agora está indo morar em outro lugar. Mais tarde, Kellan planta vários tipos de armadilhas em sua casa depois de aprendê-las com Summers e o filme termina com o início de uma vida feliz juntos como uma nova família. Se você gostou deste vídeo, deixe um like e um comentário. Obrigado a todos por assistirem.